Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, conhecê-lo mais, buscar ao Senhor em todo o tempo e falar da sua grandeza, da sua bondade, porque realmente Deus é bom. Nós temos provado, temos vivido isto, de quão bom é o Senhor. E eu procuro sempre na Bíblia e eu encontro em 3 passagens quando fala que Deus é bom. E nós temos desfrutado do melhor de Deus, ao passo que nós vamos dando na sua palavra, buscando Ele continuamente. E o que eu tenho para trazer ao teu coração nessa noite, amados, é dizer que Deus é bom e que Ele está trabalhando por você. Em meio a toda e qualquer situação que você esteja passando, não te esqueça de que Deus está trabalhando ao teu favor. Ele está cuidando de você, Ele está providenciando tudo aquilo que você precisa, que você necessita, porque isso é a vontade de Deus. A essência de Deus se manifesta no seu amor, na sua bondade, na sua perfeição, na sua grandeza, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua tolerância. Então isso é os atributos que nós temos para dar a Deus e receber de Deus, do que Ele é, do que Ele representa em nós. Eu queria compartilhar com você um versículo para abrir a ministração dessa noite. É pouco tempo, mas será algo rico, algo precioso para o teu e o meu coração. Creia nisso, receba a palavra de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Isaías 64, vamos ver essa passagem. Isaías 64, versículo de número 3, que diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é um Deus que tem prazer em manifestar na minha, na tua vida, tudo aquilo que Ele é. Mas não é somente o fato, amados, de nós saber quem é o nosso Deus, conhecê-lo a cada dia, ter desfrutado de muitas bondades, muitas promessas suas. Isso não é somente conhecer e ter vivido algo de Deus em nossas vidas, mas o que Deus quer é que nós esperamos nele. O que é esperar em Deus? Não, Ele vai fazer e ponto final, não preciso fazer nada. Não, amados, não é isso. Esperar da nossa parte para com o nosso Deus não quer dizer que é somente ficar parado. Não vou esperar aqui por Deus. Nós temos que fazer algo. E isso que Deus quer é que nós façamos as coisas certas. Esperar em Deus é fazer o certo. É fazer aquilo que Deus, na sua palavra, determinou, estabeleceu para nós vivermos. Então, quando nós fizermos a nossa parte, Deus se responsabiliza com a sua palavra para cumprir em nossas vidas. Então, como Ele diz que desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nem com o ouvido ouviu, além do Deus que trabalha por nós, do Deus que trabalha ao nosso favor, mas o fato é nós esperarmos em Deus, é fazer, viver aquilo que a palavra diz. Aí nós temos por certeza que Deus está fazendo, está agindo, está provendo, está cuidando de nós. Não precisamos ver, amados, não precisamos tocá-lo, não precisamos senti-lo, porque nós não vivemos pelas coisas visíveis, nós vivemos por fé na sua palavra. Então, quando nós decidirmos viver por fé, nós vamos procurar fazer tudo aquilo que é correto diante de Deus, diante dos seus olhos, e Deus irá realmente cumprir o que diz a sua palavra ao meu e ao teu respeito. O livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, o próprio Deus diz, falando a Jeremias: eu é quem sei os pensamentos que eu penso ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz para vos dar o fim que desejeis, ou para vos dar um futuro. Então os pensamentos de Deus são bons, são agradáveis e são perfeitos.
Então, precisamos nós viver na sua palavra. O salmista Davi fala da bondade de Deus. O salmista Davi diz no Salmo 34, versículo 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Lá em Mateus, capítulo 19, também fala. 1 de Pedro, capítulo 2, também, versículo 3, também fala sobre a bondade de Deus. Então, amados, nós não temos dúvida alguma de quão bom é o Senhor por nós. Nós tivemos a primeira experiência quando ouvimos essa palavra de salvação e nós decidimos crer. Então ali nós começamos a entender aquele versículo que se encontra lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali se cumpriu a bondade de Deus na minha e na tua vida, quando nós entendemos que Deus nos amou de tal maneira que nos presenteou, que nos deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que por meio dele nós pudéssemos ter vida eterna, vida plena, comunhão com Deus. E daí por diante, amado, tudo aquilo que a sua palavra diz, por meio da nossa obediência a ela, irá se cumprir na minha e na tua vida. Porque as bênçãos, segundo Deuteronômio, segundo a palavra de Deus, são decorrentes da obediência. Quando nós decidirmos obedecer a palavra de Deus, verdadeiramente o Senhor vai cumprir ela na minha e na tua vida. Então, vamos ver mais algo interessante. Romanos capítulo 12. Nós sabemos que Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade. Então não é somente ficar no que a palavra diz e esperarmos que Deus haja, que Deus faça. Não, nós temos a fazeres. Capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 12 de Romanos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na velha aliança, no Velho Testamento, nós sabemos, conhecemos por meio da palavra de Deus o que eram os sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Sacrifícios esses era onde os animais eram sacrificados, era oferecido a Deus. Por exemplo, ovelhas, carneiros. Então isso era oferecido a Deus como um sacrifício, mas hoje não é mais dessa forma, porque a primeira aliança passou, amado. Nós estamos em uma nova e eterna aliança. Então hoje o sacrifício é meu, é teu, para fazermos com que essa palavra seja vivida, seja manifesta na minha e na tua vida. Então hoje nós podemos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto não quer dizer que é apenas na igreja. Nós hoje podemos, porque temos o Espírito, temos o conhecimento da palavra de Deus, então hoje nós podemos cultuar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, com os nossos pensamentos aliados à palavra de Deus. Como diz Filipenses capítulo 4, pensando tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então a nossa mente, os nossos pensamentos devem sempre estar ocupados com a palavra de Deus. E se porventura vier outro pensamento fora dessa vontade de Deus, aí nós podemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, banindo, não aceitando, expulsando os pensamentos que não estão em linha com a vontade de Deus e alimentando a nossa mente com o que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu respeito. Mas, continuando, versículo de número 2: e não vos conformeis com este século. Este século, amados, é o presente, é o dia no qual nós estamos vivendo. É o dia de hoje, será o dia de amanhã. É um dia que nós não devemos nos conformar com coisas que não estão sendo agradáveis ao Senhor. Nós devemos tirar tudo isso de nós. Diz: e não vos conformeis com este século, ou com este presente tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então Deus tem isso já determinado na sua palavra. Em Cristo Jesus, isso já é para nós desfrutarmos, para nós vivermos. Mas só porque nós somos filhos, porque recebemos a vida eterna, fomos perdoados dos nossos pecados, viver de qualquer forma, isso será manifesto na minha e na tua vida da parte de Deus? Não, amados, nós precisamos fazer algo para Deus. Nós precisamos a cada dia crucificar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos carnais e viver a vontade de Deus, ou seja, viver pelo Espírito, porque isso é a vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Então nós podemos encontrar, amados, o que oferecer sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, o que é desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo de número, deixa eu me ver um pouquinho, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 10 ao 17, vamos ver, vamos mostrar ou comprovar dentro da própria palavra de Deus, porque ela é a base para estarmos bem firmes, bem alicerçados com a nossa fé no nosso Deus, no Todo-Poderoso. Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo de número 10, Deus tem uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade para minha e para a tua vida. Isso não quer dizer, amados, de sermos bem-sucedidos, de termos todas as bênçãos, porque precisamos, em primeiro lugar, viver a palavra, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, amados, irão nos alcançar, irão nos acompanhar e irá se manifestar para que todos vejam que Deus tem cuidado de nós, que tem estado ao nosso favor, ao nosso lado. Então diz 5, a partir do versículo 10 de Efésios, provando, então, provai e vede que o Senhor é bom. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade. Então essa agradável vontade do Senhor começa a se cumprir ou esclarecer-se a partir do versículo de número 11, quando ela diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, amados. E ela se torna agradável para nós quando não vivemos manifestando aquilo que não é de Deus, aquilo que não está aí para nós, os filhos de Deus, viver dessa forma. Então diz 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Não aceita, amado, aquilo que não é de Deus. Rejeita, reprova. Quando o mundo vier com ideia, vier com visões, com pensamentos, com algo que sempre está em manifestação aí, não aceita, reprova essas coisas, porque quando reprovadas, nós iríamos manifestar o que nós somos em Deus, porque nós somos a luz no Senhor. E isso só se manifesta na minha e na tua vida, essa luz só começa a brilhar, amado, quando nós rejeitar, reprovar essas obras do mundo. Então a verdadeira luz irá se manifestar na minha e na tua vida. Versículo de número 12 diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amado, está escrita nesses poucos versículos aqui de
Efésios, não só na carta aos Efésios, mas em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Então nós fomos chamados para viver tudo aquilo que é agradável, perfeito, tudo aquilo que vem de Deus, mas não viver de uma forma qualquer, não viver envolvido com o mundo aí, mas se envolver dia após dia com a palavra de Deus. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, a palavra diz ali que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito, porque nós sabemos que tudo que vem de Deus é bom. Mas o versículo de número 16 diz o seguinte, vamos até lá para nós deixar bem claro para você. Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 16 diz o seguinte: não vos enganei, meus amados irmãos. Então, coisas que não são boas, que não são agradáveis, que não são perfeitas, não podemos jamais atribuir a Deus, porque Deus é bom, amados. Então, Tiago aqui escrevendo, ele diz: não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda, Ele é o que a sua palavra diz. Deus é imutável. Então, amados, nós não devemos atribuir coisas que estão aí no mundo a Deus. Tudo que acontece de Deus, tudo que vem de Deus, a sua própria palavra declara, a sua própria palavra diz para o nosso conhecimento, para o nosso engrandecimento. Então nós podemos conhecer dentro da palavra de Deus quais são os pensamentos de Deus ao meu e ao teu respeito. Então nós, quando buscarmos na sua palavra, nós vamos encontrar o que Deus tem já preparado em Cristo Jesus para mim e para a tua vida. Então nós podemos mergulhar nessa palavra, amados, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus, aquele que nos revela as coisas de Deus. Hoje nós podemos falar ou discernir as coisas do Espírito pelo próprio Espírito de Deus. Hoje nós podemos compartilhar com os que são da fé em relação aos planos, projetos que Deus já deixou estabelecido na sua palavra para se cumprir na minha e na tua vida. As pessoas aí fora ainda não têm esse Espírito, então eles não podem entender, não podem compreender. Mas você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e nós podemos compartilhar. Eu posso dirigir a você essa mensagem, e você, aí aonde está, você receber essa palavra e ser edificado, e ser fortalecido, e ser encorajado. Porque nós não recebemos um espírito de medo, amados. Nós recebemos um espírito de poder, um espírito de ousadia. Nós não devemos ser como algum qualquer que por qualquer coisa desvanece da palavra de Deus, se entristece por qualquer coisa. Nós somos um povo a quem o Senhor elegeu, amados. Nós somos um povo a quem o Senhor confiou essa palavra de sermos fortes, sermos corajosos, como Ele disse a Josué. Josué, se tivesse atentado para aqueles que estavam ao seu lado, quando ele foi elegido, quando foi escolhido por Deus para levar aquele povo a uma terra boa, a uma terra agradável, uma terra onde manava leite e mel. No momento em que Deus fala com ele, primeira coisa que veio não foi logo os gigantes, não foi os reis, não foi os guerreiros, não foi os soldados. Primeiro foi o seu próprio povo, aqueles que estavam ao seu lado, que começaram dizendo que ele não era capaz, que ele não era escolhido, que ele não era como Moisés. Mas Deus tinha primeiro fortalecido a ele, dizendo: não temas, ser forte, ser corajoso. Então os filhos de Deus são corajosos. Eles não se intimidam, eles não se dão jamais por vencido,
porque em Cristo Jesus nós somos chamados para reinar, nós somos chamados para desfrutar o melhor de Deus, nós somos chamados para viver dias de céus aqui nessa terra. Então é essa mensagem que eu digo para você nessa noite. Seja forte, seja corajoso. Deus está trabalhando para você. Simplesmente ou apenas confia nele, espera nele, e esperar em Deus é fazer as coisas certas. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém.